Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, o lugar para a gente compartilhar informações de qualidade sobre fisioterapia respiratória pediátrica e neonatal. É um prazer ter você aqui comigo. Espero que vocês estejam aproveitando essa programação de aulas quinzenais. Hoje é a nossa aula de número 3, então aproveite bastante. Nós vamos falar sobre técnicas de fisioterapia respiratória pediátrica e neonatal. Antes da gente começar a aula efetivamente, eu vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal, para você se inscrever, ative as notificações, porque assim você recebe a notificação assim que eu postar qualquer coisa aqui no canal. Então você fica recebendo informações de forma privilegiada e também dá uma curtida aqui nesse vídeo para ele conseguir chegar, alcançar o máximo de fisioterapeutas pediátricos e neonatais, estudantes de graduação e pós-graduação que se interessam pelo assunto, certo? Combinado? Bom, então vamos começar a nossa aula de hoje. Hã? Bom, como eu disse para vocês, então a nossa aula de número 3, nós vamos falar sobre técnicas de fisioterapia respiratória. Para quem não me conhece, eu sou a Alessa Ribeiro, sou fisioterapeuta pediátrica e neonatal e o conteúdo aqui desse canal é basicamente sobre isso. Bom, primeira coisa que nós precisamos considerar, né, quando a gente está falando sobre. Oh, só um pouquinho, que. Aê, apareci. Primeira coisa que a gente precisa considerar quando estamos falando sobre técnicas de fisioterapia respiratória é efetivamente qual é a população que a gente está atendendo, né? Então, se é um recém-nascido como esse aí da foto, ou então se é um paciente maior, de 8, de 5, enfim, né, dentro aí da população pediátrica que tem uma faixa etária ampla, né, diferente da neonatal, que vai até os primeiros 28 dias de vida, ok? Bom, com relação aos objetivos da fisioterapia respiratória, a gente tem aqui o primeiro objetivo, que é resolver ou reduzir a obstrução brônquica. Infelizmente ou felizmente, a principal causa, né, de desconforto respiratório em pacientes pediátricos e neonatais acontecem como consequência de uma obstrução brônquica. Essa obstrução ela pode ser obstrução alta, pode ser obstrução baixa, pode ser uma obstrução total, parcial, né? Então, um dos nossos objetivos é reduzir essa obstrução brônquica. Nós vamos falar como a gente faz isso. Prevenir atelectasias e hiperinsuflação também é um objetivo, né? Lembrando que a atelectasia obstrutiva ela vai acontecer por uma via aérea que está obstruída de secreção e não vai conseguir então chegar fluxo aéreo lá, não vai conseguir fazer troca gasosa, então nós temos uma atelectasia. A atelectasia obstrutiva é uma consequência da obstrução brônquica. E o terceiro, mas não menos importante, objetivo é prevenir danos estruturais. Bom, a gente sabe que ao nascimento esse pulmão ele está com a sua estrutura anatômica desenvolvida, né? Mas da parte funcional, o paciente ele ainda ganha uma área de troca muito grande, né? O período de alveolização ele acontece até 8 anos de idade, então esses pacientes eles têm ganho de área de troca gasosa ainda. Mas ao nascimento a gente já tem a estrutura, né, de uma forma geral, do sistema respiratório desenvolvido, pensando no nascimento termo, né? Dependendo, né, por exemplo, se for uma pneumonia grave, uma bronquiolite viral aguda, que é muito comum na população pediátrica, essas doenças, essas patologias podem causar danos estruturais a esse pulmão, tá? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre
quais são as formas, né? Como que a gente consegue atingir os objetivos aí da fisioterapia respiratória. Lembrando que aqui o nosso principal objetivo é falar de fisioterapia respiratória, mas que você não pode deixar de considerar o seu paciente como um ser global, né? Um ser que não é só um pulmãozinho doente, ele é um indivíduo, ele é filho de alguém, ou ele está sob tutela de algum responsável. Então, não deixe de considerar o indivíduo como um todo, considerando todos os seus aspectos e não só o pulmão doente, ok? Bom, a fisioterapia respiratória, ela é uma estratégia, né, que utiliza várias técnicas dentro dessa estratégia e o principal componente, né, que é utilizado através dessas técnicas é a utilização, então, aqui do que a gente chama de gradiente de pressão transpulmonar. Quando a gente cria um gradiente de pressão, quer dizer que eu tenho dois locais onde eu tenho um local com uma menor pressão e um local com uma maior pressão, e esse fluxo ele vai se direcionar, né, de um lugar para o outro, criando então um gradiente. O que a gente é o gradiente é a mesma coisa de diferença, tá? Bom, então esse gradiente de pressão transpulmonar ele é criado através, né, de forças diferenciais ao sistema respiratório. Então, quando nós aplicamos técnicas de fisioterapia respiratória no tórax do paciente, a gente causa essa alteração de pressão, né? Entre que a gente chama de pressão transpulmonar, que é a diferença da pressão da pleura entre as pleuras e a pressão bucal, ou seja, a pressão atmosférica, e dessa forma eu consigo, né, fazer uma alteração de fluxo respiratório e, consequentemente, deslocar a secreção e promover higiene brônquica, ok? Ou expansão pulmonar, enfim. Bom, quando a gente fala então de técnicas, primeira coisa que a gente precisa definir quem é o seu paciente, tá? O meu paciente, ele é um paciente pediátrico ou ele é um paciente neonatal? Um paciente pediátrico, eu tenho que pensar qual é a idade dele. Ele está nos primeiros 2 anos de vida, ou ele é um paciente, né, que é uma criança grande, maior de 5 anos, ou ele é um paciente que tem de 8 a 10 anos. Pensem, né, quando a gente falou aqui nas aulas anteriores sobre anatomia e fisiologia, que cada um desses pacientes tem uma estrutura fisiológica diferenciada, tá? Então, eu preciso considerar isso para eu indicar a técnica de fisioterapia respiratória mais eficaz para o meu paciente. Outra coisa, um paciente lactente, ele tem um nível de colaboração e de compreensão muito diferenciado de um paciente de 8 a 10 anos. Então, um paciente de 10 anos, eu consigo colaboração dele para realizar técnicas ativas. O lactente, que é aquele paciente até de 24 meses de vida, até 2 anos de idade, eu não consigo, né, ter uma colaboração para ele fazer técnicas ativas de fisioterapia respiratória, certo? Bom, de pediatria, isso, e de neonatologia. Bom, de neonatologia eu tenho dois principais aspectos. Se esse paciente ele é um paciente termo, ou seja, ele nasceu dentro, né, do esperado, então de 37 semanas completas, após 37 semanas completas, ou se ele é um prematuro, ele nasceu antes das 37 semanas completas. E aí, dentro da prematuridade, eu tenho mais uma outra classificação. Se ele é um prematuro extremo, ou seja, se ele é menor de 28 semanas, ou se ele é um prematuro tardio, tá? Então, tem diferenças de técnicas também para eu aplicar num paciente termo ou num paciente prematuro, principalmente os prematuros extremos. Certo? Combinado? Então, primeira coisa, defina a sua população. Outra coisa que nós precisamos considerar, todos esses aspectos que a gente discutiu lá na aula de número 1, né? O desenvolvimento embrionário desse paciente, do sistema respiratório desse paciente. Então, se é um paciente que nasceu prematuro, se ele nasceu de 28 semanas, ele vai estar num desenvolvimento embrionário, né, de sistema respiratório diferente de um paciente que nasceu termo e está com 2 anos de idade, certo? Quais são as adaptações após o nascimento? Então, após o nascimento,
né? A gente já sabe que esse paciente ele vai precisar adaptar o pulmão dele de um sistema de autorresistência, né, com presença de fluido dentro do seu alvéolo, para um sistema que vai utilizar ar, troca gasosa para conseguir fazer, né, as suas trocas gasosas e conseguir manter o seu metabolismo celular. Preciso considerar isso. Se isso deu certo para o paciente, então, o momento que ele nasceu, ele conseguiu fazer essa adaptação legal ou não? Ele entrou em insuficiência respiratória, tá? As características de vias aéreas superiores e inferiores, que nós também falamos bastante disso lá na primeira aula. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre esses temas, né, específicos, estão todos lá bem explicadinhos na aula 1. As características ventilatórias relacionadas ao decúbito lateral, né, ligado ao desenvolvimento pulmonar, isso também é bem específico, principalmente para pacientes de 5 a 8 anos e depois de 8 a 10 anos. Como que a gente, né, posiciona esse paciente, principalmente quando a gente está falando de técnicas ativas, tá bom? Então, a gente definiu a nossa população. E aí, depois que a gente definiu a nossa população, então é um paciente termo e é um paciente que não teve nenhum comprometimento pulmonar. Então, eu preciso saber da história desse paciente, saber fazer uma avaliação bem detalhada, né? A anamnese detalhada, o exame físico com todos os componentes, né? Que a gente falou também na aula de número 2 sobre a avaliação. Falamos de anamnese, falamos de exame físico, falamos de exames complementares, né? E a avaliação que vai definir os objetivos da assistência e as condutas fisioterapêuticas. Só a avaliação vai definir isso. Então, não existe aquela situação assim, eu tô com um paciente de bronquiolite viral aguda, o que eu tenho que fazer para ele? Vai depender do seu paciente. Qual é a idade? Ele tem 6 meses ou ele tem 2 anos? Como que tá a avaliação dele? Como tá a ausculta dele, né? Como que tá? Ele tá com sinais de desconforto respiratório? Ele não está? Como que tá esse paciente? Então, são muitos aspectos que a gente precisa considerar para a gente determinar os objetivos e as condutas fisioterapêuticas, ok? E tudo isso eu explico muito direitinho lá no curso de fisioterapia respiratória, né? Que agora vai ser um aperfeiçoamento de fisioterapia respiratória pediátrica e neonatal, que vai ser lançado dia 12 de setembro. Então, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, nós vamos ter aulas, né? Vamos fazer uma jornada de fisioterapia respiratória e aí nós vamos ter o lançamento desse aperfeiçoamento, que é um curso amplo, né? É um curso com uma carga horária alta, amplo, e que aborda todos os aspectos da fisioterapia respiratória para essa população. E eu incluí também, né, nesse curso, um módulo de cuidados paliativos pediátricos e neonatais, porque eu acredito que os cuidados paliativos eles não sejam mais uma opção nossa, né, como profissional de saúde, mas sim uma realidade. Então, os pacientes em cuidados paliativos, eles estão em todos os lugares, na atenção primária, secundária e terciária, e nós precisamos entender um pouco disso, né, para a gente conseguir garantir uma assistência adequada para esses pacientes, ok? Bom, voltando aqui à nossa aula, fique de olho lá no Instagram que eu vou falando mais detalhes sobre o aperfeiçoamento, ok? Classificação. Então, com relação às técnicas, elas podem ser classificadas em técnicas convencionais e atuais, e nós temos também as técnicas instrumentais, mas aqui nós vamos nos atentar a essas duas, convencionais e atuais. O que são as técnicas convencionais? Foram as primeiras técnicas descritas, né? Técnicas de fisioterapia respiratória descritas na literatura. Então, nós temos a drenagem postural, a vibração ou vibrocompressão e a tapotagem ou percussão, tá? Essas 3 técnicas foram as técnicas que a gente teve as primeiras descrições de fisioterapia respiratória. Então, os primeiros trabalhos que foram desenvolvidos foram realizados com essas técnicas, né? Então, drenagem postural é aquela técnica que vai considerar a ação da gravidade sobre o pulmão do paciente. Então, é aquela técnica que a gente vai mudando o paciente de posição
conforme a ausculta dele. Então, se na ausculta eu determinei que ele está, né, com uma presença de secreção em ápice direito, eu vou fazer o posicionamento para drenar o ápice direito para o hilo pulmonar, chegar até a traqueia e ele conseguir expectorar essa secreção. Então, a drenagem postural é utilizar a ação da gravidade para a gente conseguir drenar a secreção, ok? A vibração ou a vibrocompressão, então a vibração é quando eu só tremo a minha mão com contração do antebraço, não é a minha mão que mexe, então é o antebraço que contrai e a minha mão treme, tá? E a vibrocompressão é quando eu utilizo a vibração associada à compressão. Então é isso, ó, tá? No tórax do paciente. A drenagem postural, a vibração e vibrocompressão, elas têm o lugar delas, né? Atualmente elas ainda são utilizadas. Elas existem evidências científicas, principalmente para a população neonatal, tá? Sobre a utilização dessas técnicas. Pensando em vibração e não em vibrocompressão, ok? Então, principalmente para a população neonatal, então a mudança de postura e vibração manual. Porém, a tapotagem ou percussão, ela é uma técnica que não deve mais ser utilizada. Não utilize tapotagem, tá? Professora, mas por que eu sempre ouvi tanto falar de tapotagem, aprendi, o médico me ensinou, a fisioterapeuta me ensinou a utilizar tapotagem. A tapotagem, assim como as outras técnicas, elas também, né, foram descritas há muito tempo atrás, quando surgiu a fisioterapia respiratória, mas hoje em dia, comparando com as técnicas atuais que nós vamos descrever no próximo slide, essas técnicas, a tapotagem, ela apresenta muitos efeitos adversos associados. Tá? Então, comparando, por exemplo, tapotagem e expiração lenta e prolongada, que é uma técnica atual, os trabalhos mostram que a tapotagem está associada a mais efeitos adversos para a população pediátrica neonatal do que as técnicas atuais, por exemplo, a expiração lenta e prolongada. Quais são esses efeitos adversos? Tem vários efeitos adversos citados na literatura. Os principais são fratura de costela, dor e hipoxemia, tá? Tem descritos também alteração de frequência cardíaca, tem descrito também em pacientes prematuros extremos associado à hemorragia, né, perintraventricular. Então, a gente tem outras técnicas que são mais atuais, que têm mecanismos de ação mais efetivos do que a tapotagem para a gente utilizar, tá? Por isso que atualmente a tapotagem ela não é indicada para a população que a gente está estudando. Não, mas eu aprendi que quando eu faço assim, ó, com o dedinho, eu só uso os 3 dedinhos, o dedinho de patinha, né? Que eles falam patinha para fazer no bebezinho. Não vai, vai, tá? Então, assim, não utilizem tapotagem. A principal mensagem dessa aula é isso. Nós temos outras técnicas muito mais efetivas para utilizar nos nossos pacientes do que tapotagem, ok? Passamos para as técnicas atuais. As técnicas atuais nós temos uma classificação de 4 tipos, tá? Que são expiração lenta, expiração forçada, inspiração lenta e inspiração forçada. Bom, o que são essas técnicas? Vocês já devem ter visto esse quadrinho, né, que eu fiz, que eu apresento em várias aulas, está lá no meu Instagram também esse quadrinho, que é uma classificação do que são essas técnicas, ok? Então, as técnicas inspiratórias lentas são essas aqui descritas, as expiratórias rápidas essas, as inspiratórias lentas e as inspiratórias forçadas. Qual é a diferença de cor aqui, né, para essas técnicas? As verdes são técnicas passivas, as azuis são técnicas que podem ser realizadas de forma passiva ou ativa, e as cinzas são as técnicas ativas. Ou seja, tem como eu aplicar a L2GO, por exemplo, que é uma técnica ativa, num paciente de 2 anos de idade? Não tenho.
Tem como eu aplicar, por exemplo, a técnica EDIC, né, uma inspiratória lenta, num paciente de 6 meses de idade? Não tenho. Então, primeiro eu preciso entender o que é ativo, o que é passivo, porque eu dependo do nível de colaboração do meu paciente para eu também determinar qual técnica que eu vou utilizar. Porque senão fica sem nenhum porquê, né, de eu aprender os tipos de técnicas e para que elas servem, certo? Bom, eu explico assim, especificamente cada técnica e as evidências científicas que existem dentro de cada uma delas no curso, tá? Estou programando de fazer um curso de técnicas de fisioterapia respiratória só, um curso mais curto. Provavelmente vai ser presencial, mas vamos ver, presencial aqui em São Paulo, mas estou organizando, vendo o local e tudo mais. Mas se você tem alguma dúvida com relação às siglas que estão aqui, né? Então, ELP é respiração lenta e prolongada, drenagem autógena ou drenagem autógena assistida, AF, né? Lenta, AF rápida, enfim. Se você ficou com alguma dúvida com relação a essa aula, mande aqui nos comentários ou entre em contato comigo lá pelo Instagram, pelo @alessacastro-ribeiro. Eu tô aqui, né, para ajudar vocês. Eu quero que esse conteúdo de qualidade, baseado em evidência científica, seja aplicado nos nossos pacientes, porque infelizmente, né, nós ainda temos profissionais resistentes à atualização da assistência, né, fisioterapêutica para essa população, certo? Então, se você ficou com alguma dúvida sobre as técnicas, manda aqui nos comentários, deixa uma curtida aí nesse vídeo para mim, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Na próxima aula a gente se vê novamente e estude bastante, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!